Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar o Teorema das Paralelas, tá? Então a gente vai ver esse teorema, demonstrar ele. A demonstração vai ocorrer em duas partes, tá? E depois a gente vê alguns exemplos e algumas aplicações, tá? O Teorema das Paralelas fala o seguinte. Então, vamos lá. Suponha que tem três retas paralelas, R, S e U, tá? Igual um desenho aqui. Pega tema transversal a essas três retas, né? Então T vai intersectar R num ponto A, intersectar S no ponto B, intersectar U num ponto C, tá? Nesse caso a gente fala que as retas RS determinam esse segmento AB na reta T. E as retas S e U determinam esse segmento BC na reta T, sobre a reta T, né? O que acontece? Se você olhar nesse caso particular aqui desse desenho, ó, o segmento AB, o comprimento dele é 2,61. E o BC, o comprimento dele é 2,61 também, tá? Então, teoria das paralelas fala o seguinte: se eu tenho uma transversal T a três retas paralelas que determinam segmentos congruentes, igual nesse desenho, então qualquer outra reta que seja transversal a essas três paralelas vai continuar determinando segmentos congruentes, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, se eu mexer na reta, ó, esses dois números, né, que são os comprimentos dos segmentos respectivos, né, do azul e do rosa, sempre são iguais, tá? Ó, nunca muda. Se eu for andando com o ponto C ou com o ponto A aqui, ó, não vai mudar, tá? Sempre coincidem esses dois comprimentos. Então esse é o teorema das paralelas, tá? Então se eu tenho três paralelas, fala o seguinte: se eu tenho três retas paralelas, de modo que eu consigo uma transversal que determina segmentos congruentes, né? De modo que essas paralelas determinam segmentos congruentes sobre essa transversal. Então isso vai ser verdade para qualquer outra transversal que eu pegue, tá? Então, em resumo é isso, teorema das paralelas, tá? Então a gente vai fazer, agora começar a demonstrar esse teorema. Então, só para dar nome então aos bois aqui, o que significa então duas retas determinarem um segmento sobre uma transversal, né? Então supõe que tem duas retas ali, RS. Aqui não precisam ser paralelas, tá? Para definir esse conceito. E tem uma transversal. Então, essa transversal determina, né, dois pontos A e B. São as interseções, né? Então, a gente vai falar nesse caso que as retas RS determinam sobre T o segmento AB. Tá? Então, essa é a primeira definição. E a segunda definição, basicamente, não tem nada muito diferente do que a gente acabou de definir. É só para falar que se eu tenho três retas paralelas, RS e U, perdão, aqui ainda não precisam ser paralelas, tá? Vou fazer uma S meio torta aqui. E uma T, que é uma quarta reta transversal a essas três retas. Então essas três retas vão determinar dois segmentos, né, sobre a transversal, né? No caso AB e BC. Se esses dois segmentos forem congruentes, digamos, tem mesmo comprimento x, nós vamos dizer então que essas três retas determinam sobre a reta T segmentos congruentes, tá? O que já provar, né, que o teorema das paralelas é que se três retas essas três forem paralelas e uma transversal e elas determinam segmentos congruentes sobre uma transversal, então elas determinam segmentos congruentes sobre qualquer transversal, tá? Vamos lá. A demonstração a gente vai fazer em dois passos. Primeiro a gente vai provar esse lema, que é um caso particular do teorema das paralelas, tá?
Então por isso que eu vou chamar de lema, tá? Porque a gente vai provar esse caso, daí a gente vai utilizar ele para provar o teorema, tá? O caso geral. Ele fala o seguinte. Pegue três retas paralelas R, S e U. Supõe que T é uma transversal, de modo que R, S e U determinam segmentos congruentes sobre T. Tá? Ou seja, esses dois, o AB e o BC têm mesmo comprimento. Tá? Digamos X. Então, o caso geral do... Vou pôr assim. Acontece isso aqui. Caso geral do teorema das paralelas me diz se eu pegar qualquer outra reta T', transversal, né, a R, S e U. Então vamos determinar três pontos aqui, né? O teorema caso geral fala então que esse segmento, a linha B' vai ser congruente ao AB e o segmento BC vai ser congruente ao segmento B'C'. Esse é o caso geral. O que a gente vai provar nesse lema não é ainda o caso geral. A gente vai provar mesmo o seguinte, que se T' é uma transversal paralela a T, tá? Então RSU também determina os segmentos de reta congruentes sobre a reta T'. Tá? Então primeiro a gente vai fazer um caso particular, em que as transversais eu vou olhar as paralelas. Essas três sempre são paralelas, tá? O que eu estou olhando, o que eu estou colocando na hipótese mais em teorema, um caso particular a gente vai provar que ele é válido para transversais paralelas, tá? Então eu vou até aproveitar o desenho. Então é isso que fala o lema aqui, né? Sejam três retas paralelas, R, S e U, né? Que determinam segmentos congruentes sobre uma transversal T. A gente vai provar, então, elas determinam segmentos congruentes sobre qualquer transversal T' que é paralela a T. Vou botar um desenho. Ou seja, se AB é congruente a BC, né? E T' é paralela a T, então a linha B' é congruente a B'C'. Tá? Vamos lá. Então, sejam R, S e U, né? Retas paralelas. E TT', duas transversais. A RSU, né? Tais que... Vamos lá, essa T... Sobre a T, né? R, S e U determinam segmentos congruentes, tá? Ou seja, AB é congruente a BC. E eu vou supor que T é paralela a T', tá? Como na figura. Eu ponho isso aqui como na figura só para não ficar falando, seja A o ponto tal, B o ponto tal, C o ponto tal, assim por diante, para não ficar tão maçante aí, tá? Então, o problema que a gente tem é o seguinte. T e T' são paralelas, R, S e U são paralelas, e a gente sabe que AB é congruente a BC, tá? A gente quer provar que a linha B' é congruente a B'C', tá? É que nesse caso todo mundo vai ser congruente, tá? O AB vai ser congruente à linha B', o BC vai ser congruente a B'C', então todo mundo aqui vai ser congruente. Mas vamos lá. Aqui. Então, para demonstrar o teorema, a única coisa que falta mostrar é que a linha B' é congruente a B'C', tá? Olha esse quadrilátero aqui. O que acontece? Isso é um paralelogramo, tá? A gente consegue ver isso pela definição de paralelogramo, né? Definição de paralelogramo é o quê? Um quadrilátero que tem os pares de lados opostos paralelos, né?
Então, ó, por definição, as retas RE são paralelas. Então, esse lado é paralelo a esse. E também, por hipótese nesse lema, as T e T', né, as retas T e T' são paralelas. Então, o lado AB e o lado A'B' também são paralelos. Então, AB'A é um paralelogramo. Tá? Então, por exemplo, se esse lado vai ser congruente a esse, porque num paralelogramo, lados opostos são congruentes. Tá? Só que a gente tem por hipótese que AB é congruente a BC. Aí agora você olha esse quadrilátero aqui. Isso também vai ser um paralelogramo pelo mesmo argumento, né? Mesmo que esteja meio torto aqui a reta, S e U são paralelas por hipótese, T e T' são paralelas por hipótese. Então esse é um paralelogramo. Então lados opostos são congruentes. Então B', C' é congruente a BC. Então acabou, né? A linha B' congruente a B', C'. Tá? Então esse é o caso mais simples. Por quê? Porque eu estou supondo que eu estou pegando só as transversais paralelas à transversal T. Tá? Então vamos lá, note que AB', A, B', é um paralelogramo pois as retas RS são paralelas e as retas T e T' são paralelas. Logo, os lados opostos são congruentes, né, num paralelogramo. Então, concluímos que AB é congruente a A'B'. Também, esse quadrilátero aqui de baixo, né, o BC, B', BC, C', B' é um paralelogramo. Pois a reta S é paralela à reta U, né? Então, esse lado é paralelo a esse, porque essa reta S é paralela à reta U. E BC é paralela a B', C', porque a T é paralela a T'. Assim, BC é congruente a B', C'. Aí compara isso com isso. A gente obtém o desejado, né? Portanto, o A'B' é congruente ao AB, só que AB por hipótese é congruente a BC, e pelo que está escrito, ó, C é congruente a B', C'. Então acabou, né? RST também determina os segmentos congruentes sobre a reta T'. Em quem é T'? É qualquer outra reta paralela a T. Tá? Bom, pessoal, agora estamos em condições, né, de demonstrar o teorema das paralelas no seu caso geral. Então, o enunciado do corolário do teorema, né, fala assim: se três paralelas determinam segmentos congruentes sobre uma transversal, então elas determinam segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Então, vou fazer primeiro o desenho, depois a gente escreve, né? Então, suponha R, S e U sejam três retas paralelas. Vou pegar uma transversal T. Que determina ali os segmentos AB e BC. Então, assim, a gente vai supor que AB é congruente a BC, tá? Então, nós temos, então, na hipótese, três paralelas que determinam segmentos congruentes sobre uma transversal T. Vamos pegar uma transversal T' arbitrária, qualquer.
Então, para provar o resultado, falta mostrar que a linha B' é congruente a B' C'. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o lema anterior. Então, a gente vai pegar mais duas transversais. Uma T1 passando por B e outra T2 passando pelo ponto A. De modo que T1, T2 e T' sejam paralelas, tá? Então pega T1 e T2, as retas paralelas à T', né? Em que T1 é a reta por A e T1 é a reta que passa por B e T2 é a reta que passa por A. Fazendo isso, a gente vai determinar aqui mais três pontos, né? O E, o F e o G. Aí, tomar cuidado aqui, vai ter alguns ângulos congruentes, né? Ó, se você olhar a T' como uma transversal das retas vermelhas, você vai ter que esses dois ângulos aqui, ó, são congruentes, tá? Porque são correspondentes, né? E T1 e T2 são paralelas, porque ambas são paralelas à T', então T1 e T2 são paralelas entre si também. Esses dois ângulos aqui também serão verdes, ó, serão congruentes. Por quê? Enxerga agora a reta T como uma transversal de SU. Esses dois ângulos verdes aqui, ó, são congruentes, né? Porque são correspondentes e SU são paralelas, tá? Por hipótese, esse segmento é congruente a esse, né? AB é congruente a BC. Ou seja, esses triângulos aqui, ó, esse triângulo e esse aqui são congruentes. Então disso sai que está acabando. Esse segmento é congruente a esse, tá? Só que isso aqui, ó, é um paralelogramo. Por quê? T1 e T2 são paralelas e SU são paralelas. Consequentemente, EF também é congruente a BG. Então, AE é congruente a EF. Então, olha só. O que a gente provou? Que R e SU são três retas paralelas que determinam segmentos congruentes sobre T1, sobre T2. Então, pelo lema anterior, qualquer outra paralela a T2 também vai ter determinado sobre ela segmentos congruentes, que é o caso de T', porque T' é uma reta paralela a T2. Então, RSU vai determinar segmentos congruentes sobre T' também, ou seja, a linha B' vai ser congruente a B' C'. Aí acaba a demonstração. Tá? Vou apagar esse desenho e vou fazer de novo depois um pouco maior, tá? Daí a gente faz mais passo a passo. Então vamos lá, sejam RS e U três retas paralelas e T e T' duas transversais a R, S e U, né? Tais que AB congruente a BC, tá? Como na figura. Então vou pegar. Então T é uma transversal, então determina os pontos A, B e C. Vamos lá. Então a gente quer mostrar que qualquer outra transversal também RSU também vai determinar segmentos congruentes sobre essa outra transversal. Se eu pegar uma reta T' paralela a T, esse caso a gente já fez no lema, tá? Então a gente vai poder supor que a T', uma outra transversal que eu vou pegar, né, não seja paralela a T.
Essa telinha vai determinar pontos A', B', C', tá? Para concluir então a demonstração, a gente tem que mostrar que A', B' é congruente a B', C', tá? Então devemos mostrar que a linha B' é congruente a B', C', tá? Então, o caso em que T' é paralelo a T já foi provado no lema anterior. Então, esse caso já foi feito, não precisa fazer de novo. Suponhamos. Então, a gente pode considerar que T' e T não sejam paralelas, tá? Suponhamos então que T e T' não são paralelas. Então, o desenho aqui está de acordo, né? Eu desenhei T e T' de modo que T' não é paralela a T. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é pegar duas retas T1 e T2 paralelas à T', né? São, digamos assim, retas auxiliares aí pra gente. Então, sejam T1 e T2 duas retas paralelas à T', né? Aí a T1 passa por B e a T2 passa por A, respectivamente. Note que, em particular, T1 e T2 vão ser paralelas porque as duas são paralelas à T', né? Quaisquer duas retas sejam paralelas a uma terceira serão paralelas, tá? Então, vou traçar uma... É duro fazer, né? Fazer na mão. Essa aqui. Ó, essa aqui, então, faz de conta que ela é paralela à T'. E essa aqui também. É, não tá muito bom, né? Vou fazer na mão mesmo. Ok. Vou chamar esse ponto de G, esse ponto de F e esse ponto de E. Então a gente vai provar, né, como eu já expliquei, que esse AE, né, o segmento AE, é congruente ao segmento EF. Se a gente provar isso, acabou o exercício. Acabou a demonstração. Né? Então, para começar, os ângulos BAE e CBG são congruentes. Tá? Quem é o BAE? O BAE é esse aqui, tá? Vou fazer de branco. E o CBG é esse aqui. Esses ângulos brancos aqui são congruentes. Porque eu estou enxergando T, essa reta T, como uma transversal das retas T1 e T2. Como T1 e T2 são paralelas, né, a gente viu lá nas aulas passadas que ângulos correspondentes são congruentes, né? E esses dois ângulos são correspondentes. Portanto, congruentes, tá? Pois são ângulos correspondentes. Também vale a mesma coisa para os ângulos A, B, E e BCG.
o ABE e o BCG. Esses dois ângulos verdes são congruentes porque enxerga T como uma transversal agora de SU. SU por hipótese são paralelas, então ângulos correspondentes são congruentes. Então esse ângulo e esse são congruentes, por isso. Faltou colocar só um negocinho aqui. Eles são ângulos correspondentes, né? E T1 é paralelo a T2, né? Aí também. Também é válido que ABE é congruente a BCG, pois são ângulos correspondentes, né? E as retas S e U são paralelas, tá? Então, ângulos correspondentes determinados ali por transversais sobre retas paralelas, né, são congruentes. Beleza. Por hipótese, AB é congruente a BC, tá? Ó, coloquei aqui, ó. Então, o triângulo ABE e o triângulo BCG são congruentes, tá? É claro que o desenho tá errado, né? Eu fiz a mão aqui. Se eu tivesse feito o segmento AB congruente com o segmento BC certinho desde o início do desenho, você ia ver que você ia dar. Esses triângulos seriam realmente assim, bem. A mesma figura, né? Seriam congruentes mesmo. O desenho aqui tá errado, mas a conclusão, né? O desenho é só para ajudar a gente a enxergar, né? O que a gente tá fazendo. Então, do caso, ângulo lá do ângulo. Em que os triângulos ABE e BCG são congruentes, né? Logo, em particular, AE é congruente a BG, tá? Agora usa o fato que BEFG, né, isso aqui, ó, é um paralelogramo. Por que é um paralelogramo? Porque esse lado é paralelo a esse, já que S e U são paralelas, e esse lado é paralelo a esse porque T1 e T2 são paralelas, tá? Ah, tá, só complementando aqui. Logo, AE é congruente a BG, tá? Isso aqui a gente vai usar daqui a pouco. Além disso, EF é congruente a BG, pois, deixa eu ver, BEFG é um paralelogramo, né? Porque que ele é um paralelogramo? Que os lados opostos são paralelos, né? Nós temos que as retas SU são paralelas e T1 e T2 são paralelas. Também, aí, sendo um paralelogramo, no paralelogramo, lados opostos, além de serem paralelos, são congruentes. Então, por isso essa congruência, tá? Por isso que esse cara aqui é congruente a esse. Então, AE é congruente a EF, né? Ó, AE é congruente a BG, EF é congruente a BG. Consequentemente, AE e EF são congruentes. Portanto, AE é congruente a EF. Né? Então, o que a gente provou? Nós provamos que R, S e U
determinam segmentos congruentes sobre T2. Como T2 é paralelo a T', o lema anterior nos garante que RSU determina segmentos congruentes sobre T' também. Porque o lema anterior se aplica às transversais paralelas, né? Então, como T' é paralela a T2, posso aplicar o lema aqui, para T'. O lema anterior nos garante que as retas R, S e U determinam segmentos congruentes sobre T'. Ou seja, a linha B' é congruente ao B', C', que é o que a gente queria provar. Tá? Então assim está demonstrado teoremas paralelas. Tá? Então é por isso que se eu pegar RS e U paralelas, tem uma transversal que determine tal que sobre ela sejam determinados segmentos congruentes, né? Igual aqui, ó, o rosa e o azul. Então se eu pegasse, movimentar aqui os pontos A e B, eu vou obtendo outras transversais, né? Mas esses comprimentos nunca mudam, tá? E não pode mudar mesmo, né? Porque por causa do que a gente acabou de provar, né? Teoremas paralelas garante que esses números são sempre iguais, tá? Eles mudam, né, o valor, só que eles mudam do mesmo modo, né? Ó. OK? Bom, pessoal, esse corolário aqui, ó, fala o seguinte: se três ou mais retas paralelas determinam segmentos congruentes sobre uma transversal, então elas determinam segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Isso aqui não precisa nem demonstrar, tá? É óbvio que segue desse teorema, né? Teoremas paralelos. Se o teorema paralelas vale para três paralelas, né? Então eu tenho 4 ou mais. Então, para provar isso aí, você vai considerar de 3 em 3 por vez, tá? Ó, por exemplo, eu tenho R, S, U e V. Suponha que são paralelas, tá? Eu tenho uma T que determina segmentos congruentes. O AB é congruente a BC, que é congruente a CD. Então pega uma outra T' aqui. Aí você vai ter 4 pontos. A linha B', C, B', C', C', D'. Então nesse caso você vai ter aqui que AB é congruente a BC, que é congruente a CD, né? Você vai ter que mostrar que a linha B' é congruente a B', C', que é congruente a C', D'. Tá? Por exemplo, como é que eu provo que a linha B' é congruente a C', esse congruência rosa? Você vai olhar para essas três retas, né? Como esse cara é congruente a esse, então nas paralelas diz que esse cara aqui é congruente a esse. Tá? Agora como é que você prova que B', C' é congruente a C', D'? Você vai olhar para essas três agora. Teorema lá dos paralelos. Então, por hipótese, BC é congruente a CD. Então, pelo termos paralelas, B', C' é congruente a C', D'. Se tivesse uma quinta reta aqui embaixo, você fazia a mesma coisa. Você vai analisando de 3 em 3, tá? Aplicando teoremas paralelas. Então, ó, no final a gente chega no desejado, né? Que é válido dessas três congruências aqui, tá? Então, o que nós provamos aqui, teoremas paralelos para 3 retas, é válido para 4, 5, quantas retas paralelas você tiver, tá? Então, dado um feixe de retas paralelas, com quantas retas você quiser, tá? Se uma transversal determina segmentos congruentes
Se esse feixe, né, de retas paralelas determina sobre uma transversal segmentos que sejam todos congruentes, então esses feixes de retas paralelas vai determinar sobre qualquer outra transversal retas congruentes, tá? Segmentos congruentes. Tá? Não é igual aqui, só tenho 3 paralelas, né? Pode ser 3 ou mais. Vamos fazer um exemplo? Um exemplo que é bem legalzinho de provar. Ó, supõe o seguinte. Vamos mostrar que se uma reta passa pelo ponto médio de um lado de um triângulo e é paralela a um segundo lado, então também passa pelo ponto médio do terceiro lado, tá? Então pensa assim, eu tenho um triângulo, eu vou passar uma reta aqui, ó, que passa por esse ponto. Esse ponto é ponto médio desse lado. O que a gente vai provar é que esse ponto aqui, digamos N, ele é ponto médio do outro lado, tá? Só que por hipótese, essa reta e essa aqui são paralelas, tá? Isso vai para qualquer lado do triângulo, tá? Se eu tenho um triângulo, escolha um ponto médio de algum lado. Traça uma reta passando por esse ponto paralela ao outro lado, né? A um outro lado desse triângulo. Então essa reta vai interceptar o terceiro lado num ponto que obrigatoriamente vai ser o ponto médio daquele lado, tá? Vou mostrar. Então, ó, sejam ABC um triângulo e D o ponto médio de AC. Depois eu faço o desenho, tá? Então, do segmento AC, D é o ponto médio. Seja DE a reta que passa pelo ponto D, né? Paralela à reta AB. Como na figura. Então, começamos com o triângulo ABC. Você vai chamar esse ponto de D e esse ponto de E. Eu tracei uma reta. Deixa eu apagar esse aqui. Paralela à reta B. Em que ela passa por D. D é ponto médio de AC, tá? Então ela vai cortar esse lado BC num ponto E, tá? Vou chamar de E esse ponto. O que a gente vai mostrar que E é ponto médio de BC, tá? Então, ó, por AB tem uma reta passando aqui, né? Então, a reta DE e a reta B são paralelas, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir nesse ponto C, que a gente sabe, né? Que passando por C tem uma única reta que é paralela à reta B. Melhor fazer na mão mesmo. Essa reta eu vou chamar de R, tá? Então, seja então, ó, tracemos por C a reta que eu vou chamar de R paralela à reta B. Consequentemente, vai ser paralela à reta DE também, tá? Então, essas três retas, né? A, B, D, E e R são paralelas, tá? Então, olha só. Por hipótese, D é ponto médio, né? Então, esse segmento CD é congruente ao segmento AD. Note que isso aqui, ó, a reta AC é uma transversal a essas três paralelas. Então, o que está acontecendo aqui é que essas três paralelas estão determinando
segmentos congruentes sobre essa transversal AC. Então, se eu pegar a transversal CB, ó, que também é uma outra transversal, essas três paralelas, teoremas paralelos garante o quê? Que essas três paralelas determinam segmentos congruentes sobre essa outra transversal BC. Tá? Aí provamos, né, que E tem que ser o ponto médio, porque CE é congruente a BC. Tá? Aí acabou a demonstração. Note que as retas R, DE e AB são paralelas. E a reta AC é uma transversal tal que AD é congruente a DC. Então, tem uma transversal. Essas três retas paralelas determinam segmentos congruentes sobre essa transversal aqui. Então, para qualquer outra transversal, no caso BC, os segmentos determinados serão congruentes, ou seja, CE é congruente a EB. Então, como a reta BC também é uma transversal, o teorema das paralelas nos garante que o BE é congruente ao EC e, consequentemente, o E é ponto médio. De BC, né? Do lado BC. Bom, pessoal, fazer mais um exemplo aqui. Esse exemplo é bem no espírito do anterior, tá? O anterior era o quê? Eu traçava uma reta paralela a um lado de um triângulo passando pelo ponto médio, por um ponto médio, né? A gente concluía que ela cruzava o outro lado, terceiro lado, né? Num ponto médio também. Esse exemplo é o quê? A gente vai mostrar que só tem um trapézio. Eu tenho uma reta que passa pelo ponto médio aqui de uma lateral. Então e essa reta tem que ser paralela às duas bases, né? Então essa reta vai cruzar a outra lateral no ponto médio também, tá? E além disso, esse comprimento aqui desse segmento EF, ele é metade da soma das bases, né? Ou seja, é a média aritmética dos comprimentos das bases. Vamos lá, fazer isso bonitinho. Vamos fazer o desenho primeiro. Então, ó, tem um trapézio. Eu vou chamar de ABCD esse trapézio. Então, lembrando, essa e essa, esses dois lados são as bases, tá? Então, eles são paralelos. Vou chamar de E o ponto médio de AD, G o ponto médio de AB e F o ponto médio aqui, tá? Então, a gente tem que mostrar que o EF é paralelo às bases, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar uma reta R paralela às bases, passando pelo ponto E, onde E é o ponto médio, tá? Então, para provar a primeira parte, né, que EF é paralelo às bases, a gente vai mostrar que a reta R passa pelo ponto F, tá?
Como é que a gente vai fazer isso? Você vai considerar vou passar vermelho aqui. Esses três triângulos aqui. E a gente vai usar o exemplo anterior, tá? A ideia é, como E é ponto médio de AB, e R é paralelo, ó. Olha esse triângulo aqui primeiro. Tá? Esse triângulo aqui, ó. Como a reta R é paralela a G e passa pelo ponto médio E de AD, o exemplo nos diz que esse ponto aqui, ó, é ponto médio de GD. Esse ponto eu vou chamar de D'. Agora, olha esse triângulo aqui e aplica o exemplo de novo. R é paralelo a DC e passa pelo ponto médio D' de DG. Então, esse ponto aqui, ó, tem que ser ponto médio de CG. Vou chamar esse ponto de C'. Agora, olha esse triângulo aqui. A reta R, né, é paralela a esse lado GB. Logo, como C' é ponto médio de CG, pelo exemplo anterior, a R tem que passar pelo ponto médio de BC. O ponto médio é o F. Então, o F está lá em R. Tá? Então, o segmento EF está sobre a reta paralela às bases, né? Essa reta R paralela às bases. Ou seja, EF é paralelo às bases, tá? Essa é a primeira parte, né? Então, o segmento ligando os pontos médios, as laterais do trapézio, é paralelo às bases, tá? Esse segmento tem o nome de base média do trapézio, tá? Só para ficar bem claro. Então, assim a gente prova a primeira parte, né? Então, vamos lá. Então, sejam ABCD um trapézio e EFG os pontos médios de AD, BC e AB, respectivamente. Seja R a reta por E, né, paralela às bases. Porque se vai ser paralela, por exemplo, ao lado AB, vai ser paralela a DC também, porque a B e DC são bases do trapézio, portanto são paralelos, tá? AB e CD. Então, a gente precisa mostrar, né, que o F está na reta R, né? Se isso for verdade, né? Por quê? Pois nesse caso, né, nós teremos que o EF é paralelo a as duas bases, na verdade, né? Aí é que se é paralela a uma, é paralela a outra também, né? Ok? Então basta provar que F está na reta. Então, de fato, considere aqueles três triângulos que eu fiz, tá? O ADG, o DGC e o GCB. Ok? Ó, esse triângulo aqui, esse aqui do meio e esse aqui da direita, tá? Agora a gente vai aplicar o exemplo anterior 3 vezes, tá? Do exemplo anterior,
Segue que R passa pelo ponto médio de linha de DG. Tá, de novo, vamos voltar aqui, ó. E por hipótese é ponto médio de AD. Como o R passa pelo ponto médio e é paralelo a esse lado, então tem que passar no ponto médio desse lado, que eu chamei de linha, tá? Agora de novo, do exemplo anterior, aí as 3 vezes é o mesmo argumento, tá? Segue que R passa pelo ponto médio C' de CG. Então agora olha esse triângulo no meio aqui, ó. R é uma reta paralela a CD que passa pelo ponto médio D' de DG. Logo esse ponto C' aqui é o ponto médio do lado CG. Agora de novo. Pelo exemplo anterior, segue que R passa pelo ponto médio, né? Então, ó, R passa pelo ponto médio C' do CG, então tem que passar pelo ponto médio de BC, só que o ponto médio de BC é o F. Passa pelo ponto médio F de BC. Então, concluímos que queríamos, né? Logo, EF é paralelo a AB e EF é paralelo a CD, né? Beleza. Primeira parte está aprovada. Falta provar isso aqui, ó. Que o comprimento, né, no caso do desenho aqui do EF, ele é a média aritmética dos comprimentos da base. Ou seja, vai ser o comprimento de AB mais o comprimento de CD dividido por 2. Aqui a gente vai usar a proposição da aula anterior. Esse aqui, ó. Não. Essa proposição aqui fala que num triângulo, o segmento ligando os pontos médios é paralelo ao terceiro lado e tem metade de comprimento, tá? Então pega um triângulo, aí pega o segmento que liga os dois pontos médios aqui, E e F. Suponha-se que é AB, tá? Então o comprimento de EF é metade do comprimento de AB, tá? Isso é verdadeiro se E e F são pontos médios, tá? De AC e BC respectivamente. Então a gente vai usar esse resultado 3 vezes aqui nesse desenho. Uma vez nesse triângulo da esquerda, uma vez no triângulo do meio e a terceira vez no triângulo da direita aqui, tá? Então vamos lá. Vou pôr assim, ó, de uma proposição da aula anterior. A gente não está enumerando aqui, então. Segue que. Então, no triângulo da esquerda E de', o comprimento dele, né, é igual a metade do comprimento de AG. Agora no triângulo do meio. O comprimento de D' C' é a metade do comprimento de DC. E também, né, no terceiro triângulo aqui, o comprimento de C'F é a metade do comprimento de GB.
Então, lá, desse modo. Então, vamos lá. A gente vai calcular o comprimento de EF. Note que o comprimento de EF é o quê? É a soma de três comprimentos. De E', D', C', mais C', tá? Desse modo, o comprimento de EF é o comprimento de ED', mais o comprimento de D', C', mais o comprimento de C', Então, o comprimento de EF vai ficar assim, ó. Eu posso, ó, esses três estão aqui, ó. Eu posso trocar, né? Ó. O ED' eu posso trocar por isso. O D', C', você troca por isso. E o comprimento de C', F, você troca por isso. Tá? Então, isso aqui fica meio vezes o comprimento de AG mais meio vezes o comprimento de DC mais meio vezes o comprimento de GB. Aí aqui, ó, a gente tem uma soma, né? Em que em cada parcela aparece a constante meio. Então você pode colocar o meio em evidência, né? Isso aqui implica que comprimento de EF é meio vezes o comprimento de AG mais o comprimento de DC mais o comprimento de GB. Esses dois caras aqui, ó, eu posso somar, né? Por quê? Olha o desenho. Comprimento de AG mais comprimento de GB é o comprimento de AB, né? Tá? Então, o comprimento de EF vai ficar meio vezes o comprimento de AB mais comprimento de DC. Que é o que a gente queria, né? E esse número aqui, ó, o que? É a média aritmética, né? Da soma dos comprimentos das bases. Ó. Esse é o comprimento de uma base, que é o comprimento da outra base. Então você somou os comprimentos de duas bases e divide por 2. Tá? Que era isso que a gente queria. Bom, pessoal, vamos lá então. Último exemplo para encerrar a aula. Então, olha só. No desenho a seguir, DE é paralelo a AB, EF é paralelo a C. Então, ó, essas duas retas aqui são paralelas, tá? E essas duas retas aqui são paralelas, certo? D é ponto médio de AC. Então vamos lá, para começar. D é ponto médio, tá? Do AC. Então, para começar, CD congruente a AD, tá? Aí como DE é paralelo a B, o que vai acontecer é que o E também é ponto médio, né? Do BC. Então, CE é congruente a BE, certo? Aí vamos lá. O que a gente quer mostrar é o seguinte, que esses dois triângulos aqui, ó, esse triângulo e esse são triângulos congruentes. Se você olhar, bom, não falta muito. A ideia basicamente é mostrar o quê? Esse ângulo é congruente a esse. Por quê? Se você olhar como essas duas retas são paralelas, ó, esses dois ângulos azuis são correspondentes, né? Porque é por causa dessa transversal aqui. Nossa, tá só pulinho o desenho. Então, como as retas são paralelas, esses dois ângulos correspondentes, portanto congruentes, tá? E outra congruência do lado segue que EF é congruente a AD. Por quê? Olha a hipótese, sendo esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Então esse quadrilátero verde é um paralelogramo, tá? Particular EF é congruente a AD. Então se você olhar esse triângulo e esse, ó, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Tá? Bem, não é tão difícil esse aqui não, né? Ó,
como D é ponto médio de AC e DE é paralelo a B, segue do exemplo anterior, que o E é ponto médio de BC. Agora, deixa eu apagar aqui, da gente já. Se E é ponto médio, então vale essa congruência aqui, tá? Logo, BE congruente a CE. Vou chamar isso aqui de 1. Agora, por que que esses dois ângulos são correspondentes? Eles são correspondentes. Aí, como essas retas AC e EF são paralelas, eles são congruentes. Como EF é paralelo a AC e os ângulos DCE e BEF são correspondentes, segue que esses ângulos são congruentes. Chama isso aqui de 2, tá? Agora, por hipótese, D é ponto médio de AC, né? Então, AD é congruente a CD. Então, como D é ponto médio de AC, segue que AD é congruente a CD. Tá certo, né? AD, CD. Agora, por que que ADEF é um paralelogramo? Então, como? Aí agora a hipótese, né? AC é paralelo a EF e DE é paralelo a AB. Então, dessas duas casos de paralelismo, né? O quadrilátero ADEF é um paralelogramo. Se é um paralelogramo, em particular, você tem que AD é paralela a EF. Tá? Em particular, AD é congruente a EF. Agora usa essa congruência e essa para concluir que EF e CD são congruentes. Chama isso aqui de 3. Então, né, do caso lá do angulado, né, que segue por causa de 1, 2, 3. De 1, 2 e 3. E do caso lá do ângulo lado, é o desejado, né, que os triângulos CDE
e o EFG, EFB são congruentes. Que é o que a gente queria provar nesse exemplo, né? Bom, gente, a aula de hoje era isso. E então a gente encerrou aqui mais um capítulo do livro, né? O capítulo 5. Aí agora a gente vai começar a falar mais de conceitos envolvendo área e perímetro, tá? De polígonos. A partir do próximo capítulo, tá? Não só polígonos, tá? Círculo também, circunferência. A gente vai estudar todos esses objetos. Até lá no final a gente vai mexer com trigonometria. Então basicamente agora só falta estudar a área e a parte de trigonometria, ok? Até a próxima aula então, pessoal.